A inflação média entre 95 e 2020 foi praticamente zero. Em alguns anos, foi negativo. Isso significa que um iene em 95 vale a mesma coisa que um iene hoje. Prefeito de comparação, R$ 1 em 95 vale R$ 7 hoje. E todo esse cenário de inflação quase zero criou algo muito peculiar na mentalidade japonesa. Uma geração inteira de japoneses cresceu numa economia onde os preços nunca mudavam, onde um bowl de ramen custa o mesmo em 2020 que custava em 95. Isso criou uma resistência cultural ao aumento de preço. As empresas tinham até medo de aumentar preço porque a população simplesmente não aceitava. Teve inclusive um caso de uma empresa onde literalmente todos os funcionários gravaram um vídeo pedindo desculpas publicamente por aumentar preços do sorvete em 9 centavos de dólar. Mas aí veio 2022 e tudo mudou. A invasão da Ucrânia pela Rússia causou um choque global nos preços de energia e commodities. E o Japão, que importa praticamente todo o seu petróleo e gás natural, foi atingido. Os preços de energia dispararam e pela primeira vez em décadas, a inflação no Japão começou a subir. Em 2022, a inflação chegou a 4%. Em 2023, ficou acima de 3%. E pela primeira vez em 30 anos, o Japão tinha inflação. E sabe o que é o mais louco? Os economistas do governo ficaram felizes com isso. Eles nem eram os responsáveis pelo aumento dos preços, os culpados eram os russos, mas a inflação finalmente chegou. E a inflação significa que a economia estava finalmente saindo da espiral deflacionária, aquele ciclo que mantinha a economia japonesa presa por 30 anos. Mas isso também era um problema. A inflação veio pelos motivos errados. Ela não veio porque a economia estava crescendo e as pessoas estavam gastando mais. Ela veio porque o iene estava fraco e as importações estavam ficando caras. Em 2022, o iene caiu para 130 ienes por dólar, foi o nível mais fraco em décadas, e isso significa que tudo que o Japão importava, petróleo, gás, alimentos, eletrônicos, ficou uns 30% mais caro. E a população japonesa, que estava acostumada com os preços estáveis há 30 anos, de repente viu o custo de vida explodir. O preço do arroz, que é o alimento básico do Japão, começou a subir. A gasolina disparou. O preço da eletricidade subiu 40%, ou até mais em algumas regiões. E os salários, adivinha, continuavam congelados. Então, se a inflação sobe e o salário não sobe para corrigir, a população começa a ficar mais pobre. O poder de compra diminui e depois de um tempo as pessoas começaram a reclamar. E o governo, que não queria perder popularidade, começou a falar em distribuir vale-arroz, subsidiar combustíveis, criar novos programas sociais, e tudo isso custa dinheiro. Dinheiro que o governo não tem. Ou seja, o Japão estava dando uma de Brasil aí. Era um populismo puro. E o mercado percebeu isso. Quando o governo anunciou esses pacotes, sabe o que aconteceu? Os juros dos títulos do governo japonês subiram violentamente. A taxa de juros do título de 40 anos do governo Japão estava na casa dos 2,6% em novembro de 2024. E depois que esse anúncio dos pacotes saiu, a taxa de juros começou a subir até o patamar que a gente está hoje, 3,7%, que é a máxima histórica. O mercado está dizendo que não acreditava mais que o governo japonês conseguisse gerenciar essa bagunça toda e por isso passou a exigir juros mais altos como compensação pelo risco de emprestar dinheiro para o Japão. Se a taxa de juros sobe um pouco num país como a Argentina e o Brasil, que tem 80 ou 90% da dívida em relação ao PIB, o problema não é assim tão catastrófico no curto prazo. Mas quando isso acontece no país mais endividado do mundo, com 260% de dívida sobre o PIB, o resultado ele pode ser devastador, né? Então o governo japonês se meteu numa armadilha chamada de debt trap. Se eles mantêm os juros baixos, a inflação continua alta, o iene continua fraco, as importações continuam caras e o povo japonês fica mais pobre. Se eles aumentam os juros para combater a inflação, o custo da dívida explode e eles não têm dinheiro para pagar essa dívida, o que obriga eles a contrair mais dívida e deixar o país numa situação ainda mais complicada. Então é escolher entre a peste e a cólera, né? E se você tá achando a situação ruim, calma que fica muito pior. Na verdade, muito pior. Porque tem um segundo elemento nessa história que quase ninguém tá prestando atenção o suficiente: a demografia. E a demografia do Japão é, sem exagero, a pior de qualquer país desenvolvido no mundo. Em 2024, nasceram apenas 720 mil bebês no Japão. Esse é o menor número de nascimentos desde que o Japão começou a registrar esses dados em 1899. Sabe quantas pessoas morreram no Japão em 2024? 1,6 milhão. Ou seja, para cada um bebê que nasce, mais de 2 pessoas morrem. A população do Japão está literalmente encolhendo. E está encolhendo rápido. Em 2010, o Japão tinha 128 milhões de habitantes. Hoje tem 122. E as projeções do governo mostram que até 2050 a população vai cair para 105 milhões. E até 2060 pode chegar a 87. O Japão vai perder quase 1/3 da sua população nas próximas décadas. E o problema não é só o tamanho da população, é a estrutura. 30% da população japonesa tem mais de 65 anos. É a sociedade mais velha do mundo. E a expectativa de vida no Japão é de 85 anos, uma das mais altas do planeta. E viver muito é ótimo, né? Mas a maioria das pessoas com mais de 65
5 anos não trabalham. Elas são aposentadas, então elas não pagam impostos. Na verdade, elas recebem benefícios do governo. E quem paga por esses benefícios? Os trabalhadores, as pessoas que estão economicamente ativas. Só que o número de trabalhadores está diminuindo rapidamente, enquanto o número de aposentados está crescendo. É uma situação muito parecida com o que o Brasil está passando.